Só que tem pessoas que estão plantando manga esperando que nasça limão, ou estão plantando limão esperando que nasça manga. Nós queremos atingir grandes resultados sem fazer grandes esforços. E nós vamos começar agora com a nossa aula. Vamos lá, gente? Deixa eu começar. Se vocês tiverem algumas dúvidas, gente, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu tô vendo que tem alguns comentários, não tem nenhuma pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, que aí eu olho, dou uma parada e respondo, tá certo? Não é fácil, gente. Digo mesmo pra vocês que 2019, vou contar mais um segredo da minha vida que poucas pessoas sabem. Depois que eu tive Levi, ele veio assim, não foi pra chacoalhar minha vida de vez, entendeu? Que era só o que tava faltando. Quando eu engravidei de Levi, eu não estava preparada para estar grávida. Eu estava preparada para voltar para o mercado de trabalho, porque a Aleph já estava maiorzinha, a Aleph estava com 1 ano, eu já estava começando a me organizar para voltar para o mercado de trabalho, porque toda hora o pessoal do estado me ligava convidando, né? E toda vez eu tinha que recusar, eu já estava ficando com vergonha. E aí, quando veio o Levi, eu descobri que estava grávida de Levi, que até hoje eu vou confessar para vocês, eu não sei como que eu engravidei. Porque eu e Ribas, nós estávamos nos prevenindo. Então eu vejo que foi Deus mesmo que quis que eu engravidasse. E quando eu descobri que estava grávida de Levi, eu estava numa consulta ginecológica de rotina. E aí, do nada, eu na mesa lá, o médico fazendo, que tem todo ano eu faço aqueles exames de rotina de mulher, né? E eu tava lá fazendo meu exame de boa, porque qual era a minha intenção no exame? Eu cheguei lá pro doutor e disse: doutor, eu quero que o senhor mude meu anticoncepcional, porque esse que o senhor me passou tá me fazendo mal. Não tá muito legal, não. Aí ele: tá bom, então vamos fazer vários exames, aí a gente troca. No dia que ele ia me dar a receita, foi o dia que a gente fez a ultrassom, porque ele também é ultrassonografista. E ele foi fazer a ultrassom de rotina. Quando ele foi fazer a ultrassom, ele começou a fazer várias perguntas estranhas. Nayane, tu tá assim? Tua menstruação tá atrasada? Aí eu disse: tá, mas 15 dias minha menstruação sempre atrasou. Aí ele perguntou: mas qual foi o último dia? Quando ele perguntou qual foi o último dia da menstruação, qual foi o primeiro dia da última menstruação, nessa hora tem alguma coisa errada. Eu olhei logo, corri meus olhos para a tela da TV e perguntei: doutor, o que é que está acontecendo? Antes dele responder, eu vi uma bolinha lá na tela da ultrassom, né? Aí, gente, eu me esfriei todinha nessa hora. Aí ele me deu a notícia, né? Dona Nayane, a senhora está grávida e tal. Gente, nessa hora eu chorei tanto, igual uma adolescente que mora na casa dos pais e faz besteira. Eu comecei a chorar. Sabe qual foi a primeira coisa que eu falei na mesa? Eu disse: meu Deus do céu, meus pais vão acabar com a minha raça. Olha a minha cabeça. Mas eu tô comentando isso pra vocês por quê? Porque vocês vão entender que existem coisas na nossa vida que a gente precisa quebrar para poder romper. Porque às vezes são elas que estão barrando a nossa vida. Tipo, depois eu fui perceber o quê? Que meus pais, eles tinham um peso tão grande na minha vida, que eu casada, no segundo filho, ainda importava muito a opinião deles na minha vida, quando na verdade não deveria, porque eu já era na época, né, uma mulher casada, com filhos, com minha vida independente deles, entendeu? Dependo do meu esposo, de Deus. Mas pesava tanto a opinião deles que eu me preocupei logo e comecei a chorar e disse: meus pais. Aí depois, na hora, eu fiquei assim: meu Deus, que loucura, o doutor vai pensar que eu sou uma adolescente, que eu não sou casada, sou uma desassuntada. E aí eu disse: não, mas meu esposo vai ficar feliz, porque Júnior queria ter 3 filhos, gente. E aí foi muito difícil. No ano de 2019, que foi quando o Levi nasceu, eu quase tenho uma depressão pós-parto. Que aí eu tinha a Aleph com 2 anos de idade, e Levi recém-nascido. Gente, meu marido trabalha em Alcântara, ele não trabalha aqui, então eu passo a semana só, com 2 filhos pequenos. Então, o início, gente, eu só chorava. E eu ficava olhando para Deus, olhava para o céu e dizia: meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Mas eu não estava entendendo naquele momento qual era o propósito de Deus na minha vida.
E hoje eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu olho para Levi e fico feliz pela vida dele demais. Gente, eu amo meu filho. Levi veio trazer assim, um imenso amor, um imenso carinho pela minha família. E eu entendo hoje o quanto é bom ter filhos, entendeu? É difícil, não é fácil, gente, ter filhos. Mas é um conselho que eu dou para qualquer mulher. Tenha pelo menos um filho, porque aí você vai ver o quanto a nossa cabeça muda, o quanto a nossa vida muda, o quanto nós mulheres melhoramos como pessoas. Gente, a gente melhora demais quando tem filho. Mas vamos para a aula, porque senão eu vou continuar contando só da minha vida e a gente não vai passar a aula. Anotem aí, por favor. Hoje a nossa aula, a primeira aula vai ser sobre sementes. Não tem como eu começar a falar de qualquer coisa que seja se antes a gente não tiver bem definido o conceito de sementes. Então anote aí, primeira aula, aula 1, sementes. Gente, tudo começa com uma semente. Tudo na vida precisa de uma semente. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 9 que aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Lá em Gálatas também, Gálatas 6:7, no verso B, na parte B, ele diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. E, gente, isso é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes a gente quer ter grandes resultados na vida. Eu quero ganhar 1 milhão, eu quero ter uma profissão para ganhar 100 mil, 10 mil, e a gente só quer colher, mas a gente não quer antes ter o trabalho de semear. Às vezes as pessoas elas ficam ligadas no resultado de uma forma que elas esquecem que antes de ter o resultado, elas precisam antes preparar tudo para poder mais na frente colher. E quando se fala de preparo, se fala primeiramente de semente. A gente precisa entender que a semente que a gente plantar vai definir o resultado que nós vamos ter. Se eu plantar hoje muito conhecimento, se eu estudar muito, se eu buscar ensinamento, se eu fizer muitos cursos, se eu me aprofundar hoje, daqui um tempo, em algumas atividades eu vou ter êxito porque eu já adquiri o conhecimento anterior. E às vezes a gente quer ter um conhecimento sem antes estudar. Vocês estão me entendendo? Se vocês estão me entendendo, diz amém, ok, bota um legalzinho. Então, se você semear hoje, por exemplo, uma semente de manga. Quando eu penso em semente, eu sempre lembro de manga, porque eu sou doida por manga, gosto demais de manga. Se eu semear, olha o interessante, gente, vocês precisam entender o poder da semente. O que é a semente? A semente é algo natural, que quando é lançada na terra, em um ambiente favorável, ela germina. Ou seja, ela tem uma direção. Ela precisa estar no lugar certo, no ambiente correto, para que ela germine. Ou seja, não adianta tu querer plantar uma semente no meio das pedras. Ela pode até, em algum momento, germinar, mas ela não vai vingar. O que é que acontece muitas vezes com a gente? A gente pega a semente que nós temos e nós lançamos ela em um ambiente que não é favorável e que ali não vai dar frutos. Ou outra situação que acontece muito. Eu tenho uma semente de, por exemplo, de laranja. Eu planto uma semente de laranja e depois cuido, tenho todo aquele trabalho e tal. Depois ela cresce, dá frutos. Só o que eu plantei na hora não deu laranja. Deu o quê? Deu goiaba.
E aí a gente se frustra. Por quê? Porque na hora de semear, eu não prestei atenção qual era a minha semente que eu deveria plantar. E a gente planta uma semente esperando receber um fruto diferente. Se você planta uma semente de laranja, você vai ter o quê? Uma laranjeira. Se você planta uma semente de manga, você vai ter uma mangueira. Você vai ter aquilo na proporção, na quantidade que você plantar. Ou seja, se eu vou plantar 10 sementes de manga, eu vou ter 10 pés de manga, 10 mangueiras. Se eu plantar 3 sementes de limão, eu vou ter 3 limoeiros. Proporção, quantidade. E agora o tipo. Se você plantar manga, vai nascer manga. Se você plantar limão, vai nascer limão. Só que tem pessoas que estão plantando manga esperando que nasça limão. Ou estão plantando limão esperando que nasça manga. Então, você precisa entender que aquilo que você plantar, você vai colher. E isso, quando eu falo, não só na questão financeira, mas na questão comportamental. Nós queremos atingir grandes resultados sem fazer grandes esforços. Então, anota aí. Eu preciso fazer coisas diferentes para ter um resultado diferente, porque às vezes a gente olha para as pessoas e vê, mas fulano tá conseguindo fazer isso e aquilo e eu não consegui, não sei o que. Por quê? Porque a irmãzinha do lado, ela plantou aquilo e recebeu aquilo, mas tu tá plantando outra semente, tá querendo ter o resultado da irmã. Tipo, tem 7 pessoas aqui online. Lá nosso grupo das Dignas Profusas são 22 pessoas, 23 comigo, se eu não estiver enganada. Só que as 23 pessoas que entraram, elas querem ter um resultado grande. Mas digam pra mim, se todos os dias elas continuarem acordando tarde e não aproveitando o dia que Deus está dando para elas, elas vão conseguir ter um resultado bom comparado a quem acorda cedo e faz tudo o que precisa fazer durante o dia? Não vai ter resultado. O problema é que a gente quer ter um resultado diferente sem fazer coisas diferentes. Deixa eu falar para vocês, esse período da quarentena, o que aconteceu? Eu trabalho com questão de festa, foi cancelada todas as festas, né? Então, o que foi que eu tive que fazer para que meu resultado, comparado às outras pessoas que trabalham no ramo, fosse diferente? Eu tive que sentar minha bunda na cadeira, botar a cabeça para pensar e dizer o que é que eu vou fazer de diferente. Entenda o que eu tô falando, anote isso. O que é que eu vou fazer de diferente que ninguém está fazendo para também ter um resultado diferente? Foi isso que eu me perguntei, eu botei a minha cachola para pensar, porque é outro problema que nós temos. Pensei, o que é que eu preciso fazer de diferente que ninguém está fazendo para poder ter um resultado que ninguém está tendo? Gente, ninguém está conseguindo vender nesse período, muita gente não está conseguindo vender. Então, o que é que eu devo fazer? Fazer coisas diferentes para que eu tenha resultado. Aí eu sentei minha bunda na cadeira e disse, espera aí que eu vou começar a escrever. E eu comecei a desenvolver um plano de vendas. Aí eu comecei a pensar, cara, como é que eu vou fazer para vender se ninguém está comprando? Porque ninguém vai comprar forminha para festa se não está tendo festa. Não, mas eu vou vender forminha. E foi quando eu comecei a pesquisar. E aí eu vi o quê? Que existiam pessoas que estavam trabalhando com vouchers. E aí vai outra chave para você nessa hora. Na vida, nada se cria, gente. Tudo se copia, porém, que é outra chave para você. Nada se cria, tudo se copia de forma melhorada. Você pode copiar alguém e não ser plágio. Basta você melhorar aquilo que foi feito. E eu sempre tive isso. Riba Júnior, às vezes, ele gosta de dizer, não sei quem fez isso, fez aquilo, o que é que tu acha da gente fazer? Aí eu paro, penso, legal a ideia, mas como que eu poderia fazer para que isso ficasse melhor? Porque eu gosto de deixar a minha marca. Então, é outra coisa que você precisa anotar. Em tudo que você for fazer, deixe a sua marca. Se for copiar de alguém, você precisa deixar a sua marca. Porque são os diferenciais que fazem toda a diferença. Aí, o que foi que eu fiz?
comecei a trabalhar com vouchers. Coloquei 10 vouchers de cada kit. Procurei as forminhas que são mais desejadas pelo meu cliente. Gente, vocês fiquem atentos, porque isso já é algo que vocês podem levar para a empresa de vocês. Trabalhei com vouchers, que era o quê? O que é vouchers? É um direito de compra que o cliente tem para usar durante um período determinado. Ele tem o direito de usar aquele produto quando ele quiser, dentro daquele período em que eu determinei, que foi 12 meses. Crendo que daqui a 12 meses, gente, o coronavírus não vai estar aqui mais aqui, né? Pelo amor de Deus. Porque tem gente que está trabalhando pensando que amanhã vai estar morto. Pelo amor, teve gente que estava criticando quem estava trabalhando com vouchers. Eu achei isso um absurdo. Ah, você vai trabalhar com vouchers, tu não sabe nem se tu vai estar viva amanhã. Meu Deus do céu, se a pessoa está pensando que amanhã vai estar morta, era melhor nem estar viva mesmo. Porque Deus, ele quer que a gente viva um dia após o outro, acreditando que as coisas vão ficar melhor e não que vão piorar. Entendeu? Então, a gente tem que sempre acreditar que o amanhã vai ser melhor e trabalhar confiando que amanhã vai ser melhor, sim. E aí eu fiz vouchers, coloquei um limite de vouchers, coloquei um prazo e peguei as forminhas mais desejadas pelas noivas e mães. Cara, eu tenho que trabalhar com algo que seja muito atrativo para elas nesse momento em que elas estão segurando o dinheiro delas. Porque tem gente que está escolhendo o quê? Alimentação, pagar a conta do que gastar com forminha. Então, tu tem que ser muito atrativo. Peguei as forminhas mais desejadas pelas minhas clientes, selecionei os itens mais desejados pelas minhas noivas e mães, coloquei num preço irresistível, porém com uma margem de lucro sustentável para mim. Porque não adianta eu botar preço de custo, porque também não é negócio. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam, no momento em que vocês forem negociar, vocês sempre pensem isso. Um negócio envolve duas pessoas, quem vende e quem compra. Um negócio só é bom se for bom para as duas pessoas, para os dois lados. Anotem aí. Um negócio só é bom se for bom para os dois lados. Não adianta só o cliente ser beneficiado e você ser prejudicado. Os bons negócios são feitos dessa forma. Você tem que ter a sua margem mínima de lucro e o cliente tem que ter a margem mínima de satisfação, entendeu? Então, você trabalha com satisfação dos dois lados. E aí, eu fiz esse voucher e assim, acho que em uma semana a 15 dias, gente, eu consegui faturar uma média de R$700, acredito que foi uma média de R$700. Por quê? Porque aquilo, e eu fiz também outra estratégia de venda que outro dia eu vou explicar para vocês através do Instagram, mas assim, gente, quem vai gastar R$700 de forminha no momento em que ninguém está vendendo forminha? Então, tudo é estratégia de venda, tudo é como você vai se diferenciar no mercado. Então, você precisa estudar suas estratégias de mercado e estudar o seu cliente. E aí é uma das chaves principais. Você precisa conhecer o seu cliente. Você precisa saber qual é a dor do seu cliente, você precisa saber quais são os sonhos dos seus clientes, você precisa saber aquilo que atrai o olhar do seu cliente ao ponto de que ele não pensa duas vezes em fazer aquele gasto, aquele investimento. Engraçado que durante esse período, inclusive eu postei ontem lá na Formas e Sonhos, teve uma cliente minha que ela mora onde, que depois que eu terminei as forminhas, que eu fui me atentar para isso. Ela é uma noiva da França, gente. Uma pessoa da França. Lá na França tá pior do que aqui no Brasil. Com essa história de Covid-19. Mas a menina que mora aqui, a cunhada dela que mora aqui em São Luís, quando viu a minha promoção, na mesma hora entrou em contato comigo e disse: meu Deus, tá muito bom, tá muito em conta, não sei o quê. Nayane, o que é que precisa para fechar e tal. E foi rápido que ela fechou a venda, porque ela foi logo pensando, porque eu coloquei um limite só de 10 vouchers, que é outra chave que eu vou dar para você, gente. Limitar as promoções. Quando você limita a sua promoção,
o tempo e a quantidade, o seu cliente fica, meu Deus, eu tenho que comprar logo antes de acabar, eu tenho que comprar logo antes de acabar, que foi a primeira coisa que ela perguntou, Nayane, ainda tem vouchers? E eu, tenho, menina, tem sim, tia, calma. Faz com que a pessoa, ela saia do estado de inércia e se lance em direção a você, entendeu? Você precisa saber o que você vai semear. Para que serve a semente? Eu quero que você me diga aí. Escreva aí no comentário para mim, para saber se vocês estão ligados, acordada. Para que serve a semente, minha gente? Para que serve a semente? Nota aí, a semente pode servir para duas coisas. A primeira coisa que a semente pode servir para alimentar ou nutrir alguém. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar a semente e você vai o quê? Nham, nham, igual meu filho. Nham, nham, mamãe. É a primeira coisa que você pode fazer com a semente. A segunda coisa, para plantar. Ou você come a semente, ou você pega essa semente e diz, não, eu não vou comer esta semente, eu vou plantar. E aí é algo determinante nessa hora. Você tá com uma semente na mão, vamos dizer que você tá com uma semente de, por exemplo, milho. Espiga de milho tem muita semente, né? É uma média de 500 sementes para cada espiga. Então, você escolhe comer ou plantar a sua semente. Existem sempre, nas suas escolhas, anota aí, sempre nas suas escolhas, existe um ônus ou um bônus. Quando você come, qual é o bônus? Você vai ficar saciada naquele momento. Mas qual é o ônus de eu comer, Nayane, a minha semente naquela hora? O ônus de você comer sua semente na hora que você está com ela na mão é que você não vai poder multiplicá-la. Isso mesmo. Então anota aí para te não esquecer. Porém, se você decide, como ônus naquele momento, ficar com fome mais um tempinho, qual vai ser o seu bônus? Diz aí, minha gente, diz aí, meu povo, qual vai ser o meu bônus de não comer logo a minha semente e plantar ela? Eu vou ficar com fome, mas em contrapartida, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ficar até com fome um tempinho. Mas olha o fantástico da semeadura. Você vai ter uma provisão maior do que no seu estado inicial. Você comendo uma sementezinha de milho hoje, que não vai te nutrir da mesma forma, se você pegar essa semente e plantar, eu me lembro, eu não sei se vocês são da roça, mas eu sou do tempo da roça. Lá em casa, no interior, eu sou do interior do Maranhão. O terreno lá em casa, no quintal da minha mãe é muito grande. E sempre no começo do ano a gente plantava feijão, milho e tinha outra coisa que eu não lembro agora. Ah, macaxeira. E disso eu entendo, gente. Plantação eu entendo. Quando a gente, no milho, para plantar o milho, para que a semente germine pelo menos uma, a gente plantava 3 por cova. Cada cova a gente plantava 3. Mas o que acontecia? Muitas vezes, cada sementezinha gerava um pé de milho. E numa cova ficava 3 pés de milho. Se você não comer a sua semente, no mínimo, você vai ter o quê? 1000 sementes depois em um pé de milho. Por quê? Cada pé de milho, ele dá em torno de 1 a 3 espigas. Às vezes 1, às vezes 2, às vezes 3. Tirando a média, fica uma média de 2 espigas. Sabendo que cada espiga de milho tem 500 sementes, a média de sementes que você vai ter em um pé de milho é 1000 sementes. Ou seja, gente, olha que loucura. Olha que loucura. Quantas vezes a gente come a nossa semente e deixa de ter um resultado maravilhoso como esse? De uma semente nascer um pé que vai te dar 1000 sementes. Daí tu imagina tu plantando as 1000 sementes. Quantas sementes futuramente você vai ter? 1000 sementes plantadas em 1000 covas vai dar 1 milhão de sementes. 1 milhão de sementes. Cara, é muito resultado. Ou seja, no hoje tu tem que decidir o que tu vai plantar, qual a semente que tu quer plantar.
se você vai comer ou não essa tua semente. Em primeiro lugar, tu vai comer ou não essa semente. Não, o que tu vai plantar, se tu vai comer ou não essa semente. E simplesmente cuidar para que essa semente ela esteja em um ambiente favorável para que ela germine e multiplique. Olha que sensacional, gente, Deus ele é muito perfeito. Então, não coma a sua semente, plante sua semente e espere ela germinar, porque ela vai dar frutos. Mas, Nayane, eu não tenho dinheiro, não tenho como começar. Gente, tudo tem um começo e tudo hoje dá dinheiro, basta você se esforçar. Você precisa só de decisão e começar. Mas a questão financeira é muito fácil de contornar. Basta você ter visão. Como foi que eu comecei nas forminhas? Eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha, olha, eu não tinha dinheiro para começar. Eu não tinha equipamento para começar. Porque tem máquina, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Eu tenho essa máquina bem aqui, tá aqui pertinho. Ó, a máquina que eu trabalho é uma máquina de prensar. Tem outra máquina que é pra cortar a forminha que tá lá fora. Porque eu ainda tô organizando, em nome de Jesus, esse ano sai o meu ateliê. Aliás, nem ateliê, a mini fábrica que eu quero fazer. E eu não tinha dinheiro pra poder fazer todas essas coisas. Ter os insumos, equipamento, eu não tinha cliente, eu não tinha a minha loja online. A loja online é a coisa mais fácil hoje em dia para fazer, né? O que foi que eu fiz? Gente, foi muito interessante. Eu tenho uma amiga que eu acho que algumas de vocês conhecem, chamada Jéssica. E Jéssica, nesse período, o que aconteceu? Nesse período, eu tinha filhos, já estava com os meus filhos, estava grávida de Levi, ia fazer o chá Revelação de Levi. E no aniversário de Aleph de 1 ano, eu comprei forminhas e achei interessante aquilo. Eu disse, cara, eu me lembro que eu comprei 150, 160 forminhas. E aí eu paguei mais de R$35. Eu não lembro agora. Eu não sei se foi 200. Sei que eu paguei. Tipo assim, vamos dizer que eu comprei 200 e paguei R$70 pelos 200 de forminhas. Feitas de papel de seda. Aí, naquela aperreio financeiro de quem não estava trabalhando, eu já só tinha Riba Júnior como provedor de casa. E eu disse, meu Deus, a gente tem que economizar para fazer esse mini aniversário de Aleph. E aí, quando eu fui atrás das forminhas, era R$75. Paguei. Quando foi no de Levi, eu disse, quer saber de uma coisa? Gente, eu não vou comprar essas forminhas, não. Eu já vou economizar R$75 e vou eu mesma fazer. Que foi o que eu fiz. Comprei papel, seda. Vi na internet, porque eu tinha visto uma amiga minha na internet, que o nome dela é Kiara. Ela postava essas dicas, né? Eu vi lá ela postando e tal. Aí gente, é muito fácil para fazer essas forminhas. Eu vou já aprender a fazer essas forminhas. Eu mesmo vou fazer essa forminha, que já é uma economia, R$70. Já dá para ajudar no quilo do bolo. E aí eu peguei e fiz de Levi. Sabe, nessa vida de mãe sempre pensa em economizar alguma coisa. Não é verdade, mamães? Cadê as mamães aí que estão aí? Quando a gente vira mãe, a gente vira isso mesmo, nasce uma artesã. A gente vira decoradora, boleira, doceira, cozinheira. A gente faz tudo para poder economizar, minha gente, quando a gente vira mãe. E aí, nesse dia, eu fiz as forminhas e quando a minha comadre viu, ela estava grávida de Pedrinho. E aí, eu disse pra ela, e veio aquilo na minha cabeça. Menina, eu vou já fazer as forminhas pra Jéssica, porque eu não tenho muito dinheiro para dar de presente, né? Então, já vai ser o presente, né? Vai ser as forminhas pro aniversário, pro chá de bebê dele. E eram 300 forminhas, se eu não me engano. Eram 300 forminhas. E eu falei pra ela, né? Tu não quer pra eu fazer as forminhas do chá de Pedrinho? Eu não sei, eu não sou especialista, mas eu sei como é que faz. Eu vou fazer, mas eu não sou perfeita. Eu vou fazer de coração. Ela, não, mas tudo bem e tal, não sei o quê. Nisso que foi que eu fiz. Eu peguei aqueles tubetes, não tem? Aqueles tubetes de aniversário, de lembrancinha.
uma tampa, que a tampa era um objeto que Aleph usava para brincar. Peguei essa tampa, peguei o tubete e o que mais? Aí tesoura eu tinha e peguei papel crepom. Eu só perguntei pra ela qual é a cor que ela queria. E aí ela me falou qual era a cor, que era verde, amarelo e acho que azul. E fiz as 300 forminhas dela, tudo pesquisando na internet. Nayane, mas tu disse que tu não tinha dinheiro. Gente, você sabe quanto é que é uma folha de papel crepom? Se eu não me engano, uma folha de papel crepom, acho que é menos de R$1. Alguém sabe aí me dizer? É muito barato. Eu pedi, sabe pra quem? Pra Ribamar me financiar. Ou seja, eu ainda arranjei alguém pra me patrocinar. Não sei o dinheiro do meu bolso. É Júnior, me dá bem R$2. Gente, o investimento foi muito pequeno. Cara, é a história da semente de milho. É isso. O problema é porque a gente olha só a semente tão pequenininha, a gente não imagina que daqui, 3 meses, que é o período de maturação do pé, vai dar 1 milhão ou vai dar 1.000 forminhas, entendeu? A gente não pensa nisso. Esse que é o problema. E aí eu disse, Júnior, eu não tenho dinheiro, meu irmão. É menos de R$1, ó, Danúbia. Danúbia tem papelaria, né, Danúbia? Pois é, eu precisei do quê? Eu acho que 2 folhas de cada cor. Acho que não foi nem isso, talvez. E fui fazer as forminhas. Gente, depois vocês dão uma olhada lá na Formas e Sonhos. Eu conto a história da empresa através desse episódio. E tem a foto lá da festa. Ficou linda, linda, linda a festa dela. As forminhas ficaram lindas. Apesar de que as forminhas naquela época que eu fazia não se comparam de forma nenhuma às que eu faço hoje. Não tem comparação, né, gente? Porque eu trabalhei na melhoria do meu trabalho. Ou seja, eu trabalhei de graça, gerando valor para minha amiga. O que foi que ela foi? Além dela ter sido minha cliente, ela foi a minha divulgação, a minha propaganda que eu precisava. Na festa, todo mundo lá da igreja ficou impressionado quando olhou as forminhas. Meu Deus, né? Tu que fez essas forminhas? Ah, quando eu for fazer não sei o que, eu vou te chamar e não sei o que, não sei o que. E eu não tirei dinheiro do meu bolso. E até o dinheiro para investir foi muito pequeno. O problema é que a gente quer sempre começar lá de cima. E a gente não quer andar por todos os degraus, entendeu? Para chegar lá em cima. E a gente não cria uma história, a gente não cria algo sólido por causa disso. E o que foi que aconteceu? Eu fiz as forminhas dela, ganhei divulgação gratuita e ganhei clientes. Quando apareceu novos clientes, aí, gente, tava muito fácil, não demorou nada, e aí eu me lembro que eu toda envergonhada pra dizer que eu tava trabalhando, porque eu não era profissional, que é outra coisa que eu quero que vocês anotem, gente. Às vezes a gente espera ficar expert num assunto para poder tratar desse assunto com outras pessoas. Se você tem um mínimo de conhecimento, você já pode começar de forma humilde, entendeu? Você não vai chegar lá querendo se achar e tal, porque tu vai se lascar se tu for querer ir toda orgulhosa, toda bonitinha pra cima dos outros, entendeu? E aí eu me lembro que eu fiz um post na internet, no meu Instagram pessoal, dizendo que eu estava recebendo encomendas pequenas. Postei a foto e tal, e que a partir daquele momento eu estava recebendo encomendas pequenas. Gente, não demorou nada. Eu já estava pensando em crescer. E eu disse, meu Deus, eu preciso investir. Aí o que foi que eu fiz? Que é a história da semente. Eu tive a minha primeira encomenda paga. E aí o que acontece, gente? Olha o legal que você pode trabalhar, que é como eu trabalho nas forminhas. Geralmente esse tipo de encomenda existe o quê? Um adiantamento, porque quem trabalha com festas é dessa forma. Você trabalha com uma entrada. Essa entrada é o capital que vai iniciar, que vai ser o que você precisa para poder iniciar o seu trabalho. Assim que eu trabalho hoje, na verdade todo mundo trabalha com festa assim, um adiantamento de 50% e depois 50% na entrega. Você trabalhando dessa forma, você não vai precisar tirar dinheiro do seu bolso para começar algo. Só que isso vai depender daquilo que você vai trabalhar. Isso não vai servir para todas que estão aqui.
É esse caso dos 50%. Mas você pode achar um financiador inicial. Gente, como é que Ribamar me dá? Tipo, 5, 6 reais. É pouco dinheiro demais, gente. 6 reais. Quem é que não tem 6 reais, né? E aí, quando eu fiz isso, que apareceu outra cliente, aí eu já comecei a ganhar meu dinheirinho. Minha primeira encomenda, eu me lembro que foi de uma pessoa que ia noivar. E ela encomendou 160 forminhas, se eu não me engano. Sei que deu uma média de 45 reais. Gente, olha, eu não tinha nada em caixa. Eu não tinha instrumento, eu não tinha equipamento, eu não tinha nada. Eu já tinha cliente, já estava com encomenda e já estava com dinheirinho no bolso. Aí foi que eu fiz com os 45 reais. Ali era de fato a minha semente, era o que eu ganhei, porque antes eu tinha trabalhado com uma semente de outra pessoa, que é uma opção que você tem, um patrocinador, um financiador seu. É uma das sementes que você pode trabalhar com a semente de outra pessoa. A outra semente é a semente do seu cliente através de 50%, uma entrada, entendeu? Quem é artesã. E a outra opção é quando você já tem alguma semente, ao invés de comer a sua semente, você começa a plantar ela, que foi isso que eu fiz quando plantou isso, Tami. É isso que eu fiz. Eu peguei essa semente, que foi os 45 reais, não lembro direito, e investi. Esse dinheiro eu não vou mexer. Esse dinheiro eu vou guardar. Comprei material, insumo. E nisso, aos poucos, gente, parece bobagem, parece muita bobagem, porque esse que é o problema nosso. A gente quer sempre estar no futuro, quando a gente ainda está no presente. Ah, não, eu quero já estar eu quero começar com a empresa toda montada, toda estruturada, já o ateliê pronto. E eu não quero começar cortando papel com uma tesoura, fazendo manualmente, tendo que comprar poucos insumos. E aí a gente deixa de fazer uma coisa por causa do bendito perfeccionismo. Lembra que eu falei no começo? É melhor um feito do que um perfeito nunca feito. Entendeu? Se eu fosse esperar perfeição, minhas primeiras forminhas não eram perfeitas, gente. E aí, depois disso apareceu uma outra cliente. Essa cliente foi aqui, tipo assim, me tirou... Porque nossa vida é cheia de etapas. São cheias de etapas. A gente sai de uma etapa, entra em outra. Eu tinha acabado de entrar na etapa de ramo de forminhas. Então, já ia passar para outra etapa de multiplicação daquilo, de crescimento. Eu não ia estar mais fazendo o tempo todo só 200 forminhas, 300 forminhas, que era o que eu estava pegando. Eu ia ter que crescer em algum momento. E aí foi quando apareceu uma cliente me pedindo, que era noiva, eu nunca tinha pegado uma noiva mesmo, pedindo 600 forminhas. Gente, eu me lembro que eu suava minha mão na hora de fechar com ela. 600 forminhas pra mim era muito, porque eu fazia sozinha, eu cortava o papel na mão, eu colava o papel, depois eu prensava o papel no tubete. Então eu fiquei assim, meu Deus, será se eu vou dar conta? Porque não tinha ninguém mais pra me ajudar. Tinha Riba Júnior, mas Riba Júnior não tinha a mínima noção. Eu que tava começando, tava com pouca noção, imagina Riba Júnior. Eu me lembro que eu passei, sabe quanto tempo para cortar essas forminhas? Uma média de 5 a 7 dias para cortar essas 600 forminhas. Gente, você sabe o que é você passar todo dia cortar papel para dar 600 forminhas? Hoje em dia, com a minha máquina lá fora, cortar 600 forminhas, eu corto o quê? Em 5 minutos? 10 minutos no máximo? É uma média de 5 a 10 minutos para cortar essas 600 forminhas. Aí tu imagina, eu passei uma semana, entendeu? Mas se eu fosse pensar na dificuldade que ia ser cortar todas essas forminhas, eu não estaria hoje com todos esses meus equipamentos. Porque na hora, quando a cliente chegou e disse que queria 600 forminhas, menino, meu olho chegou e fez trim. Dinheiro no caixa. Investimento. Entendeu? Eu tava focada em ter dinheiro para investir. E todo o dinheiro que eu pegava era pra investir. Gente, eu era criteriosa naquilo. Eu tinha uma caixinha, um lugarzinho que eu deixava esse dinheiro e não mexia esse dinheiro pra nada. Que é um grande erro hoje das empreendedoras, é que elas misturam o dinheiro do seu empreendimento com o dinheiro da casa.
e são coisas totalmente diferentes. O que tu pode tirar é um percentual daquele que tu ganhou para ser o teu pagamento, porque tu é trabalhadora, todo trabalhador é digno do seu salário, então tu tem direito sim de uma parte daquela semente, mas não dela toda. Você não pode comer sua semente toda, entendeu? E isso quando você tem muitas sementes, porque naquele caso pra mim já era muito, né? Agora pra quem tem só uma semente, comer a única semente que tem, não, gente, pelo amor de Deus, tu não vai sair nunca de onde tu tá. Então, aí o que é que eu fiz? Guardei todo o dinheiro e fui cada dia mais investindo e pesquisando. É outro problema dos empreendedores de hoje em dia. Nosso, é que tem pessoas que querem crescer sem estudar. Não tem como, cara, não tem como tu vai ficar parada onde tu tá, entendeu? Porque você precisa se atualizar, você precisa melhorar. O que foi que eu comecei a fazer? Ia pra internet, passava o dia todo, gente, pesquisando máquina para cortar a forminha, máquina para prensar a forminha, pesquisava fornecedor de papel de seda, fornecedor de papel crepom. Nesse meio tempo eu já comecei a perceber que o papel crepom e o papel seda eram muito diferentes para trabalhar, e o resultado do trabalho ficava muito diferente. Papel seda ficava mais delicado, mais bonito, o crepom ficava muito mais grosseiro para forminhas. Já para embalagem para bem casado, o papel crepom fica mais bonito, fica mais legal, mas para forminha não fica. Então, eu estava me especializando no meu ramo, entendeu? Eu estava aprendendo, estava me aprofundando. Exatamente, Marilene, conhecimento. A Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Lá em Oséias, não é verdade? E é isso que acontece com a gente. Gente, se eu sou do ramo de moda, cara, eu vou seguir as blogueiras. É isso que eu vou fazer. As blogueiras sempre estão aí em alta, com questão de moda, maquiagem, roupa, não sei o quê. Olha, gente, eu comecei a seguir uma página que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse seguir. Chama Pantone. Pantone. O que é essa página? Ela todos os anos é lançado as cores, que vão ser as cores destaques do ano, as cores do ano. Tipo, ano passado a cor do ano foi o Living Coral. O que mais tinha era noiva procurando coral. Então, o que é que eu ia fazer? Eu ia comprar papel naquele tom. Esse ano é o quê? Ih, travou, né, Danúbia? Esse ano qual é? É o azul, gente. É o Classic Blue. E o que é que eu fiz? Comprei papel Classic Blue. Vocês acham que não tem clientes me procurando com esse tom? Lógico, eu tenho 2 clientes que são noivas e que elas querem, são 2 cores que estão em alta. Classic Blue e Azul Serenity. Ou seja, eu comecei a me aprofundar e me especializar naquilo que eu estava fazendo. Porque muitas vezes a gente quer fazer, pronto, montei, comecei a vender e pronto, fiquei por ali mesmo. Como não, gente? A gente tem que procurar referências. A gente tem que procurar pessoas que já estão no ramo, no mercado e que têm mais conhecimento do que a gente. Para poder o quê? Agregar conhecimento. Como eu falei, eu não vou copiar a pessoa. Eu vou modelar. O que é modelar? Eu vou pegar aquilo de melhor que tem na ideia da pessoa, né? Pegar aquela ideia e melhorar aquela ideia. Trazendo para minha personalidade, trazendo para o meu ambiente, para o meu contexto. É isso que você tem que fazer. E aí eu fiz, depois de um tempo, que aí eu já estava vendo que tinham muitas pessoas me procurando no meu pessoal, no meu Instagram pessoal, sobre forminhas, falando de forminhas. Eu disse, cara, eu vou ter que criar então agora o perfil das forminhas. E foi quando nasceu o Instagram da Formas e Sonhos. Mas a própria Formas e Sonhos já tinha nascido há muito tempo, entendeu? E aí o que acontece? Tem gente que já quer começar no mercado. Não, eu não posso começar ainda se eu não já tiver um Instagram lindo, perfeito, com muitos seguidores. Gente, eu comecei meu Instagram das forminhas sem seguidor. A gente foi ganhando aos poucos, entendeu? Tudo começa do zero, gente. Na verdade, é do zero que se começa as coisas. Tu só precisa ter a atitude, a ação de fazer algo. Aí sim você pode esperar por algum resultado se você agir, entendeu? As pessoas que estão, por exemplo, acordando cedo e participando daqui da live, de alguma forma elas estão crescendo, elas estão adquirindo conhecimento e já estão começando a ter alguns insights. Cara, isso daí já dá pra mim fazer isso, dá pra fazer aquilo.
que eu possa melhorar ou executar e já pode dar algum tipo de resultado para mim. Agora, quem não está absorvendo conhecimento, a probabilidade de dar certo para essa pessoa é 1000 vezes menor do que quem está adquirindo e correndo atrás de conhecimento, não é verdade? Então, gente, essa foi a minha história na Forminhas, de como que eu comecei, de como eu peguei a semente, não comi ela, plantei, replantei, e foi aquela história que eu contei do milho. Peguei uma semente, plantei, deu mais 1000 sementes, depois peguei essas 1000 sementes, investi no começo. O interessante é pegar toda a semente e investir, não comer nenhuma parcela dela. Depois, quando tiver mais consolidado, aí sim você pega o seu saláriozinho, que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, gente, a nossa reunião de hoje, nossa aula foi sobre sementes, basicamente isso. E eu tô muito feliz por você que teve a decisão de acordar cedo. Cara, fiquei muito feliz porque tudo começa com uma atitude. E o que eu tinha para passar para vocês era isso. E fiquei muito feliz porque vocês tiveram essa atitude de estar aqui e receber esse conhecimento a mais na vida de vocês. Porque os testemunhos, a nossa vida, ela sempre de alguma forma pode acrescentar na vida de outra pessoa.